Quantos estavam aqui quando eu falei semana passada sobre o inferno? Amém. Que bom. E sobre os céus, você ouviu a palavra sobre os céus. Se você não acompanhou nenhuma dessas palavras, eu recomendo que você dê uma chegadinha lá na página do YouTube, como alguns estão aí online, Sara Freguesia, e veja essas ministrações. Algo grande Deus tem preparado para nós. Eu não estou falando que Deus preparou o inferno para nós, porque a palavra de Deus fala que Ele não preparou o inferno para nós, Ele preparou para Satanás e seus demônios. Nós aprendemos isso aqui, porém, sabemos que ali também algumas pessoas estarão. Mas eu quero primeiramente dizer algo para você. Deus preparou algo grandioso para mim e para você. Está lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 34. Isso sim, Deus preparou. Isso foi preparado, foi sonhado, foi planejado em mim e em você. Você que crê, você que compreende isso. Nós, essa manhã, falaremos sobre as grandes coisas que estão por vir. E olha aqui o que Jesus fala. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Haverá pessoas à direita de Jesus e haverá pessoas à esquerda de Jesus no juízo final. E ele dirá à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado. Diga, preparado. O reino está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aleluia. Deus preparou o reino dele para mim e para você que cremos, aqueles que estarão à direita do Senhor Jesus. Ele separará, a Bíblia fala que haverá uma separação, assim como há uma separação do joio, do trigo e da palha, assim o Senhor Jesus fará essa separação, e aqueles que estiverem à direita, ele falará isso. Benditos são vocês, pelo ao qual o reino está preparado. Venham herdar o reino que está preparado para vocês. Ah, querido, desde a fundação do mundo, olha só que coisa maravilhosa. Deus já viu isso para nós, Deus já preparou, Deus está cuidando de nós. Então nós precisamos compreender tudo isso que está preparado. Olha só o que fala lá a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor Jesus aqui? Pode dar uma salva de palmas a Ele, então. Pode dar, pode dar. Aleluia. Te amo também, Jesus. Querido, Deus preparou algo grandioso e muitos de nós não temos sabido, não sabemos o que Ele preparou e Deus tem trazido revelação. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas eu quero te falar uma coisa. O texto não termina aí. Ele continua no versículo 10 dizendo que Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então eu quero te dizer algo. Tem muita coisa que no passado a própria igreja não sabia, não conhecia, não tinha revelação. E à medida que o tempo passa, ou os finais dos tempos se aproximam, Deus tem trazido revelação, tem trazido luz. A palavra do Senhor tem se mostrado cada vez mais atual. Existem coisas que não aconteceram, que estão para acontecer. Muitas coisas já aconteceram, as palavras proféticas. Aliás, aproximadamente 30% da palavra do Senhor é palavra profética, para falar aquilo que vai acontecer. Muitas dessas já aconteceram e algumas acontecerão. Então eu quero trazer a você que o Espírito Santo de Deus tem nos revelado esses últimos dias. Nós não temos falado de algo que passou ou que é uma história, uma lenda, não. É algo que a palavra de Deus mostra que vai acontecer e que está se cumprindo. Então eu quero começar falando sobre dois eventos essa semana muito importantes no mundo profético, no que a palavra de Deus nos mostra como sinais dos últimos dias, sinais dos últimos tempos. E eu quero começar lendo com você 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2. 2 Pedro 2, 1 e 2. Isso aqui é uma palavra profética em que o apóstolo Pedro mostra que, assim, olha o que ele diz. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês,
Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Eu quero começar falando sobre falsos profetas que têm se levantado. É uma profecia. Pedro está falando que surgiriam falsos profetas, surgiriam falsos mestres, trazendo doutrinas, heresias, na verdade, doutrinas de demônios, diz em outro texto, mas heresias, ou seja, tudo aquilo que distorce a palavra de Deus. Então, eu não posso deixar de me expressar e falar acerca de algo que aconteceu essa semana. Eu estava lendo, eu quero trazer exatamente como foi dito, né, pelo Papa. Saiu um filme, né, um documentário sobre o Papa, se eu não me engano, Francesco, o nome do documentário, e entre aspas, ele disse o seguinte: os homossexuais têm o direito de estar em uma família, são filhos de Deus e têm o direito de estar em uma família. Não se pode expulsar ninguém de uma família ou tirar alguém na miséria por isso. O que temos que fazer é uma lei de convivência civil, assim terão o direito de estar cobertos legalmente. Então o Papa ele fez, através de um filme, esse pronunciamento, e eu não condeno homossexual, mentiroso, adúltero, assassino. A Bíblia coloca uma série de categorias, tudo pecador, todos nós somos pecadores, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Mas aqui há algumas coisas que a palavra de Deus não concorda, não, há uma distorção aqui. Primeiro, não estou falando especificamente de homossexuais, mas falando de todas as pessoas. A Bíblia não considera todas as pessoas como filhos de Deus. Isso é um ponto importante para que você compreenda. A Bíblia fala que todos somos criaturas de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 12, ele diz: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus fala isso lá em João capítulo 1, versículo 12. Todos quantos o receberam, Jesus está falando, aqui está falando, João, apóstolo João está falando acerca de Jesus. Todos quantos receberam a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador e Senhor, estão sujeitos à sua autoridade, ao seu governo, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Estou falando isso, queridos, porque eu não estou falando que o Papa é o falso profeta. Apesar de muitas pessoas, cristãos, estudiosos da palavra, estarem falando, olha, muito provavelmente ele pode ser. Eu não posso afirmar isso porque o falso profeta lá de Apocalipse, a Bíblia fala de uma série de atitudes que ele terá. E a gente ainda não viu essas atitudes, mas eu estou falando apenas de um acontecimento que ecoou do mundo inteiro e eu preciso trazer isso para a igreja. Isso não está em concordância com o que a palavra de Deus diz. A Bíblia não diz que todos serão filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, e a Bíblia fala que a todos quantos o receberam, a Bíblia fala que aquele que confessa a Cristo Jesus, confessa os seus pecados e abandona os seus pecados. Então eu quero muito ressaltar aqui um ponto que a gente já falou semana passada, que é salvação sem arrependimento de pecados, ela acaba sendo algo inválido. Não houve uma salvação aqui. Você só pode falar, não, eu creio em Cristo Jesus se eu me arrepender dos meus pecados. E arrependimento significa o quê? Eu quero abandonar essas práticas. Nós vimos semana passada uma série de categorias que a Bíblia fala, esses não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. Pelo contrário, a Bíblia fala qual é o destino deles. Então, é muito importante que você compreenda que nos últimos dias surgirão heresias, surgirão falsos ensinamentos. A própria comunidade católica tem rebatido muito sobre esse tema, sobre essa questão. Alguns defendidos, outros contra, mas eu quero dizer apenas o que a palavra de Deus nos ensina e dizer que esse é um ensinamento que não está em concordância com o que a palavra de Deus nos ensina. Ok? Esse é o primeiro ponto que eu quero falar, que isso faz parte, não apenas o Papa, mas existem outros líderes, inclusive evangélicos, que muitas vezes falam coisas que não estão em concordância. Então, deixa eu te falar, inclusive o que eu falar,
veja se isso está em concordância com a palavra de Deus. Porque se eu falar alguma coisa que não está em concordância com a palavra de Deus, querido, você tem até o direito de me perguntar: olha, bispo, eu ouvi isso aqui, eu queria entender, porque a palavra de Deus diz alguma coisa aqui que não está em concordância. Você tem o direito. A lei máxima, querido, é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo falou a respeito disso. Ele falou: se um anjo, e até mesmo eu, vier e falar algo que vai de encontro àquilo que a palavra de Deus diz, que seja anátema. Pode vir um anjo falando: ó, isso aqui está errado. Querido, isso seja amaldiçoado. Não dê ouvidos a isso. Que a palavra de Deus seja a sua referência máxima. Posso ouvir um amém para isso, gente? É a palavra de Deus. Seja quem for, é a palavra de Deus que você precisa seguir. O segundo acontecimento, eu quero ler o texto em Ezequiel, capítulo 38, versículo 14, mas eu quero contar primeiro o acontecimento, senão você não vai compreender muito esse texto. Foi o acordo de paz, uma aliança de paz, mais um acordo de aliança, né, mais uma aliança feita por Israel com um outro país que era inimigo de Israel, que é o Sudão. Então Israel tem feito alguns acordos, algo histórico, nunca antes houve, né? Os Estados Unidos está intermediando tudo isso, mas houve esse acordo. E deixa eu te falar, isso é mais um grande sinal, um grande acontecimento de que a palavra de Deus está se cumprindo e que os últimos dias estão chegando. Isso está lá em Ezequiel capítulo 38, versículos 14 e 15. Diz assim: portanto, profetize, filho do homem, e diga a Gog: assim diz o Senhor Deus, será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? Você virá do seu lugar, dos lados do norte, e você e muitos povos com você, todos montados em cavalos, uma grande multidão e um poderoso exército. Eu não vou ler todo o texto para a gente ganhar tempo, mas aqui está falando de uma guerra que vai acontecer, está escrita no livro de Apocalipse, inclusive, chamada a Guerra de Gog e Magog. E nessa guerra de Gog e Magog, a Bíblia fala que os portões, as muralhas de Israel, ou seja, Israel haverá os seus vizinhos, aqueles países vizinhos estarão em aliança. Israel estará vivendo em segurança. Isso é muito bom, a gente ora por Israel para que haja paz no Oriente Médio. A gente ore para que isso aconteça, a gente fica feliz com isso, mas deixa eu te falar, isso são sinais dos últimos tempos. Talvez você pense: não, então não pode acontecer isso. Não, isso vai acontecer, deve acontecer, e é bom que aconteça, porque sabe o que acontece? Nós temos, diz a palavra, que nós temos autoridade, nós temos o poder para acelerarmos a volta do Senhor Jesus. Você sabia disso? Nós temos esse poder de acelerarmos a volta do Senhor Jesus. Está lá escrito na palavra em Pedro. Nós temos isso. Então, ore pela paz em Israel. Aliás, estão falando que o próximo será a Arábia Saudita. Então, toda essa configuração geopolítica, talvez você pense: é porque o Trump quer se eleger, quer fazer alguma coisa nos Estados Unidos. Pode ser. A gente não sabe quais são, né, os desígnios, né, os propósitos do coração do homem, mas deixa eu te falar para você, a Bíblia fala que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, independentemente de qual seja a intenção do coração do homem. E Deus é poderoso para reverter toda a maldição em bênção. Então, apesar de haver muitas vezes intenções malignas no coração do homem, no final tudo vai redundar conforme o plano estabelecido pela palavra do nosso Deus. Pode dar uma salva de palmas a Ele por isso, amém? Vamos dar uma salva de palmas à palavra do nosso Deus. Então, a palavra do nosso Deus está se cumprindo e vai se cumprir. E deixa eu te falar, já falamos sobre a volta do Senhor Jesus, será repentina, quando as pessoas não estarão esperando. As pessoas estarão comprando, vendendo normalmente, já falei sobre isso aqui, se casando, dando-se em casamento. E o Senhor Jesus, a Bíblia fala, ele virá repentinamente, como um ladrão aparece. Repentinamente, as pessoas não estarão esperando. Estarão, muitas vezes, despreparadas. Alguns estarão despreparados. Mas eu tenho pregado isso aqui para que você esteja preparado em todo o tempo, vigiando em todo o tempo, orando em todo o tempo e aguardando a soberana vinda do Senhor Jesus. Fiz essa pequena introdução para te mostrar que a palavra de Deus está se cumprindo, as profecias estão se cumprindo
E a palavra de Deus, ela é infalível. E de novo eu te digo, ainda que um anjo, o apóstolo Paulo disse isso, ainda que eu, qualquer outro líder que vier e fale alguma coisa que vá de encontro à palavra de Deus, escolha sempre a palavra de Deus. Escolha sempre a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 6. Hoje eu quero falar sobre um outro acontecimento que teremos, que haverá sobre a terra. Nós fomos criados por Deus para herdarmos o reino de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos subir, aqueles que forem arrebatados, subiremos com o Senhor Jesus, subiremos, né? Encontraremos com o Senhor Jesus nas nuvens, diz a palavra. Mas a verdade é que o homem foi criado desde o início para viver na terra. Viver na terra. E não sei se você sabe, mas se você crer, se você andar com Deus, se você está crendo nessa palavra, se a sua vida está sendo transformada por essas palavras, por essa série de palavras, e você realmente escolher viver, tiver o selo de Cristo Jesus na sua vida, a marca, o selo da redenção na sua vida, então, querido, você pode se regozijar, porque você pode até passar pelo céu, mas o céu vai descer sobre a terra. A Bíblia fala que haverá novos céus e nova terra. Os céus descerão sobre a terra e a presença do Senhor virá sobre a terra e essa terra será totalmente transformada. Mas a Bíblia fala sobre um período de 1000 anos, conhecido como milênio, o reino milenar do Senhor Jesus na terra. A palavra de Deus fala sobre isso nesse texto que nós vamos ler agora. Vamos ler o texto para depois a gente poder explicar um pouco mais sobre isso. Diz assim: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Deixa eu só recapitular o que eu falei semana passada sobre o inferno. Eu disse que essa palavra inferno, na verdade, na Bíblia, ela é traduzida, muitas vezes, são lugares diferentes. A gente viu aqui sobre o Sheol ou Hades, vimos sobre Geena, e aqui está falando sobre um outro lugar, que é o Tártaro. É um outro lugar chamado abismo. Lembra que certa vez Jesus estava expulsando uma legião de demônios e aqueles demônios imploraram a Jesus para que eles não fossem lançados sobre o abismo, mas para que eles fossem para os porcos. Na verdade, o Senhor Jesus enviou a manada de porcos. Vocês conhecem essa história? Havia um homem endemoniado, legião são milhares de demônios que estavam possuindo aquele homem. E a Bíblia fala que aqueles demônios imploraram, não nos mande para o abismo. É esse mesmo abismo aqui. A palavra no grego é abissos. É esse abismo aqui onde Satanás ficará aprisionado, conhecido como Tártaro também. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Então deixa eu te falar uma coisa, esse evento aqui, ele acontece com a segunda vinda do Senhor Jesus. A Bíblia fala que o anticristo será morto, falamos sobre isso já, o anticristo será morto com a vinda do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai governar sobre toda a terra. Você imagina o mundo inteiro sendo governado pelo Senhor Jesus? E nós vamos ler uma parábola, porque os judeus, por que muitos judeus não creem que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus? Por que eles não creram quando ele veio à terra pela primeira vez? Porque eles creram que Jesus iria governar sobre a terra naquele período. Só que os profetas, eles não compreenderam a palavra, por isso que eu falo, a gente precisa ter, a Bíblia fala assim, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Jesus veio a primeira vez, mas ele não veio para reinar sobre a terra ainda, apesar dele ter dito, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, porém eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Jesus veio sobre a terra e ele prometeu voltar. E ele prometeu voltar para reinar. Por que o judeu não acreditou, ou muitos não creem? Porque no Antigo Testamento há uma série de palavras, e nós podemos até citar algumas aqui, que sim falavam que Jesus haveria um rei descendente do tronco de Jessé, que era o pai de Davi, a raiz de Davi, reinaria e o seu reino jamais teria fim, ele reinaria para sempre. Está lá no Antigo Testamento. Então eles esperavam que o Messias viria e reinaria de fato sobre todo mundo, e que não teria mais fim isso.
Porém, isso não aconteceu dessa forma natural, como eles esperavam na primeira vinda. Mas isso vai acontecer. E vai acontecer por quê? Porque está escrito: e nenhuma das palavras do Senhor nosso Deus cai por terra. Todas as profecias, todas as palavras do nosso Deus se cumprirão. Então, essa profecia vai se cumprir também. Eles estão certos de que ele viria, só que ele já veio, mas não veio como aquele que governará sobre toda a terra. Mas aqui ele vai governar, olha o que ele fala aqui, ó. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Está falando sobre Satanás. Vi também tronos, e nestes sentarem-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem. Isso aqui é um período da grande tribulação que nós já falamos aqui. E não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado ou felizes e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. O que a palavra de Deus está falando aqui? Nós os que crermos, nós os que prevalecermos, nós os que formos fiéis até a morte, nós teremos essa bênção sobre nossas vidas. Nós reinaremos com Cristo. E o Senhor Jesus, por que o milênio tem que acontecer? Porque no milênio haverá pessoas que receberão recompensas e serão pessoas que estarão à frente de nações, de cidades, de nações, serão governadas por esses que terão, sabe o quê? Seus corpos transformados. Lembra que eu falei aqui que os nossos corpos serão, assim como foi o corpo de Cristo Jesus ressuscitado aqui na terra? Lembra que eu falei que esse corpo é um corpo capaz de se transladar para um lado e para o outro, pode transpassar a parede, né? E ao mesmo tempo pode comer, pode beber. A Bíblia fala sobre arrebatamento na terra. Filipe recebeu desse poder, ele foi arrebatado, evangelizou um eunuco, depois ele apareceu em outro lugar. Você imagina isso aqui, né, durante esses 1000 anos, você vivendo nessa terra? Haverá pessoas assim como também não haverá. Mas essa é uma outra história. Mas eu estarei dentro daqueles que reinarão nesses 1000 anos com o Senhor. Seremos sacerdotes do Deus Altíssimo e Ele vai governar. A palavra de Deus diz, eu quero ler, só para concluir, Isaías 2, 1 a 5, fala sobre essa palavra profética, que os judeus, a maioria, acreditou que ele viria, que ele virá ainda, debaixo disso aqui. Só que essa palavra está voltada para esse período. Diz assim, palavra que em visão veio Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, olha só, nós estamos falando agora, ó, desse período. Ó, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas. E para ele afluirão todas as nações. Está falando de Jerusalém. Para ele afluirão Jerusalém. Sim, o Senhor Jesus reinará de Jerusalém. O monte do templo será estabelecido, muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Será um período de correção de muitos povos. A palavra, a lei, será dada diretamente pelo Senhor Jesus. Que coisa tremenda que vai acontecer aqui na terra. Esses transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foice. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Nesse período não vai haver mais guerra. Venham à casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. Uau, aleluia. Vamos dar mais uma salva de palmas à palavra do nosso Deus, amém? Isso é que vai acontecer. Eu estou apenas aqui aguçando um pouco daquilo que vai acontecer para que você contemple de que a palavra do Senhor Jesus vai se cumprir. Já está se cumprindo, muito já se cumpriu e isso ainda vai acontecer. E por isso que eu estou te falando que os seus melhores dias ainda estão por vir.
Isso aqui já faz parte da eternidade que nós viveremos sobre essa terra, com nossos corpos transformados, glorificados pelo Senhor Jesus. Os discípulos, portanto, eles tinham essa expectativa que quando Jesus veio pela primeira vez, isso já aconteceria. E por conta disso, Jesus contou algumas histórias, ele trouxe um ensinamento. E uma das histórias é uma parábola, conhecida como parábola das minas. Lucas 18, 19, versículo 11. Nós vamos ler essa parábola. Parábola das minas não significa as meninas. Parábola das minas. Né? O pessoal está vendo, minas são elas, então mina de carvão, mina de pedras preciosas. Não. Minas é uma quantidade de dinheiro. Assim como parábola dos talentos. Talento é uma unidade diferente de minas, são diferentes unidades. Mas ambas as parábolas estão tratando de dinheiro. Ok? Ouvindo eles essas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém. Ele estava indo em direção a Jerusalém, Jesus. E lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Ou seja, ele está trazendo essa parábola porque ele estava achando que o reino de Deus sobre toda a terra iria acontecer de maneira imediata. E aí Jesus conta uma história. É importante que você compreenda agora essa história. Essa é a melhor parte. Se você não prestou atenção até aqui na palavra, preste atenção agora, que essa é a melhor parte. Jesus fala assim: por isso Jesus diz: certo homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar de um reino e voltar. A fim de tomar posse de um reino, eu acho que eu comi a palavra posse, né? A fim de tomar posse de um reino e voltar. Jesus veio para tomar posse de um reino e voltar. Chamou os 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negocie até que eu volte. Uau! Jesus falou para seus servos, gente que ama ele, gente que confia nele, gente que se entregou a ele. Ele está falando: negociem, trabalhem, se ocupem até que eu volte. Ele entregou dinheiro e falou: se ocupem com isso, trabalhem com isso, produzam com isso, multipliquem-se com isso. Ele está entregando aqui essas minas, esse dinheiro, recurso. Deus está confiando dons às nossas vidas, habilidades, propósito, vidas. Aliás, as maiores riquezas que existem no universo chama-se pessoas. Pessoas são as maiores riquezas. E Jesus confia muitas vezes em pessoas também. E confia dons, confia talentos. Ele está falando: se ocupem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. Aqui Jesus está falando dos judeus daquela época. Ele veio para os que eram seus, eu falei aqui, capítulo em livro de João. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. São os concidadãos. E enviaram uma embaixada falando, os judeus, quem pediu a morte de Jesus? Foram os judeus, fariseus da época. Pediram a morte do Senhor Jesus. Dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro. Por isso que eu falei, Minas é dinheiro. Quando ele voltou, Jesus vai voltar, amém, gente? E ele está voltando, ele está voltando. Ele chamou os seus servos a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Jesus está falando de uma recompensa que essa pessoa aqui vai receber, inclusive no reino milenar de Jesus. Talvez você nunca tenha compreendido isso. Como assim ter autoridade sobre 10 cidades? Haverá pessoas que terão essa autoridade, pessoas que usufruíram de tudo aquilo que Deus deu. Então deixa eu te falar uma coisa, essa é a principal mensagem dessa manhã. Tudo aquilo que Deus te deu, querido, é para você se ocupar, é para você usufruir, é para você fazer o propósito de Deus acontecer nessa terra.
Eu sei que existem muitas coisas assim maravilhosas, revelações tremendas, e a gente precisa conhecer, estar preparado, mas o que eu quero passar para você é: não se distrai apenas com tudo isso que vai acontecer ou com o que está acontecendo. O que o Senhor Jesus está falando é: se ocupe nesses negócios, se ocupe com isso que eu confiei nas suas mãos, com os dons, talentos. Eu estou falando isso que, por exemplo, eu mesmo recebi uma palavra quando eu era criança, correndo pelos corredores da igreja. Uma senhora virou-se para mim e falou assim: você vai ser pastor. Eu falei: o que está amarrado? O que é isso? Eu não conheço. Nossa, o que é isso? Nossa, está muito longe, não quero isso. Eu queria carreira, eu queria projetar uma série de coisas, eu queria me ocupar com as coisas desse mundo, sim, com habilidades e dons que Deus me deu. E certa vez eu, durante muitos anos da minha vida, 20 anos aproximadamente, trabalhei ramo comercial, trabalhei em multinacionais, americanas e tal. Dediquei muito daquilo que eu tinha, habilidades, capacidade, conhecimento que o Senhor me permitiu ter. E eu, certa vez, eu fiquei pensando assim: meu Deus, eu tenho tudo isso e eu estou dando tudo isso apenas para um reino da terra, para uma empresa. Ok, graças a Deus Deus tem, através dessa empresa, está me dando um dinheiro para poder financiar minha família, né? Pagar minhas contas. Mas eu fiquei pensando: meu Deus, Deus me deu tudo isso. Eu estou trabalhando muito focado apenas nisso. Apesar de sempre viver para o reino, com o conhecimento, mas naquele momento Deus já estava falando comigo: olha, eu quero mais de você, eu quero que você use tudo que eu te dei para, de fato, ser meu, completamente meu, integralmente meu. Eu não estou falando para você abandonar o seu emprego. Pelo contrário, Deus quer que você prospere aí, quer que você cresça aí, no seu negócio, no seu ramo de trabalho. Deus quer que você cresça aí. Mas o que eu estou querendo dizer para você é: o que você tem feito com as coisas que Deus te deu? Você tem se dedicado apenas a coisas dessa terra que um dia vão perecer, um dia vão acabar. Muitas vezes trabalhamos para outras pessoas, né? Enriquecemos outras pessoas. Eu falei: gente, quanto dinheiro, né, eu intermediei, quantas coisas eu não levei para enriquecer outras pessoas. Que bom, Deus também me abençoou com isso, mas eu falei: e o reino? E as coisas que Deus me confiou para o reino? Então eu quero desafiar você, querida, a parar para pensar um pouco sobre isso. O que você está fazendo com a sua vida? Esse homem aqui, ele recebeu 10 minas, ele recebeu muitos talentos, recebeu muitos dons, recebeu muita confiança, muita responsabilidade, talvez vidas, pessoas. Isso é uma representação daquilo que Deus deu para aquele homem. A quem muito é dado, diz a Bíblia também, muito será cobrado. Então, imagina, ó, eu te dei 10 minas, o que você fez? E ele rendeu mais 10. E o Senhor disse: muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio o outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros. E aqui uma pausa, um parêntese, algo muito importante. Esse homem que recebeu uma mina, ele guardou, e ele usa aqui de uma expressão que ele mesmo é condenado por ela. Muitas pessoas pensam assim: o Senhor Jesus então é rigoroso. Não, o Senhor Jesus falou assim: eu vou usar as mesmas palavras que você usou. Porque ele falou aquilo? Porque ele não conhecia de fato esse Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, cheio de amor, compassivo. Sim, ele é justo. Sim, ele é 100% justo. Mas ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é cheio de amor. Esse homem não conhecia o Senhor de fato, de verdade. E ele escondeu aquela mina, ele embrulhou no lenço. E ele não trabalhou, não se ocupou para aquilo que era do próprio Deus. E aí Jesus fala uma coisa interessante: por que você não confiou isso aos banqueiros e eu receberia com juros? De novo, Jesus está falando aqui sobre dinheiro. O parênteses que eu quero fazer é: toda vez, talvez você não tenha muito tempo de fato
como eu um dia não tive um tempo que eu poderia me dedicar um tempo, vamos dizer assim, com sobras, né, com abundância para o reino de Deus. Mas você tem recursos, de fato, financeiros. Deus confiou a você. Eu quero te dizer que cada vez que você traz o seu dízimo, a sua oferta, você está confiando a banqueiros. É como se você estivesse confiando a banqueiros. Você está confiando isso nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque isso vai ser usado para a expansão do reino de Deus. E quando ele fala, eu receberia isso com juros, lembre-se, de novo, as principais riquezas não é dinheiro. Dinheiro é apenas um meio para, de fato, conquistar as verdadeiras riquezas, que são pessoas. Então, toda vez que você entrega isso no altar, o que ele receberia? Jesus receberia com juros. Ele está falando que o Senhor receberia com juros. O Senhor receberia pessoas, porque você confiou sim no Senhor. Você depositou sua vida de alguma forma. Você depositou um pouquinho que você tinha, o recurso que você tinha. Cada vez que você coloca o seu dízimo, a sua oferta, isso é evangelismo. Você sabia disso? Eu queria que você fizesse toda vez, nós já tivemos nosso momento de dízimos e ofertas aqui, mas toda vez que você vier e dizimar e ofertar, saiba que você está evangelizando. Você está falando da expansão do reino de Deus. Quantas pessoas não estão sendo alcançadas por essa igreja, por esse ministério? Quantas pessoas não estão sendo alcançadas por causa de recursos financeiros que foram aplicados aqui? Lembre-se disso. Um parênteses aqui, ele falou, você poderia ter feito isso. Você não precisava nem você ter negociado, nem você com as suas próprias mãos. É isso que Jesus está falando aqui. Você, de repente, você não teve tempo, não teve condições, não queria, enfim, mas você não fez nada. Aquilo ficou só para você, foi guardado com você. Você não abriu mão, você poderia ter confiado a banqueiros. Enquanto os outros fizeram negócios, prosperaram, os outros não ficaram com os banqueiros, eles foram à luta, foram trabalhar, arregaçaram as mangas e foram fazer aquele negócio crescer, empreenderam. Jesus falou, pô, nem para os banqueiros você fez, nem aquilo que foi te confiado, o pouco que foi te confiado, você não teve capacidade. É isso que Jesus está falando aqui. Então, na minha vinda, eu receberei com juros. E disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que a todo que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas a quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, eu vou fechar falando sobre isso, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Aqueles que não quiseram que Jesus reinasse sobre eles, Jesus está falando sobre aqueles que eram, ele veio para os que eram seus e os seus não quiseram que ele reinasse sobre eles. Essa palavra é ela serve para todo aquele que não quer que Jesus reine sobre sua vida. Por isso eu volto de novo à primeira questão que eu falei aqui, sobre aquilo que eu falei sobre o Papa, sobre a questão da palavra de Deus. Se você escolheu, ou se há pessoas que escolhem rejeitar o governo do Senhor Jesus na sua vida, o Senhor Jesus está falando que na sua volta, esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. O Senhor Jesus está falando é o seguinte, sobre esse haverá a segunda morte. É o que nós lemos lá em Apocalipse. O que espera para eles é a segunda morte. Uau, esse Senhor é mau, então, não. Como eu falei aqui, eu encerro dizendo isso, lá sobre o inferno. Não é Deus quem manda as pessoas para o inferno, não foi Ele que escolheu enviar as pessoas para o inferno. São as pessoas que rejeitaram o amor, a misericórdia e a graça dEle. E não quiseram que Ele governasse sobre suas vidas. Sim, o Senhor Jesus quer governar nossas vidas, mas Ele não quer governar, talvez você tenha dentro de você, essa geração tem isso muito aflorado, um espírito de rebeldia. Não, ninguém vai governar sobre mim, ninguém manda em mim, eu que sou o dono da minha vida, eu que mando em mim mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deixa o Senhor Jesus ser Senhor da sua vida e você será verdadeiramente livre.
e você verdadeiramente será livre, e verdadeiramente você será feliz, e verdadeiramente você encontrará o propósito de se viver, não apenas hoje nessa terra, mas por toda a eternidade, porque Deus preparou grandes coisas para você. Seus melhores dias ainda estão por vir. O reino de Deus foi preparado para você. Deus preparou, foi o reino dele. A herança do reino de Deus foi preparada para mim e para você. Mas qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua escolha hoje? O que você vai escolher hoje? Não rejeita o amor de Deus. Não rejeita a graça de Deus. Não rejeita a misericórdia de Deus. Deus te ama. Assim como você é, assim como você está. Mas cabe a cada um de nós, sim, abandonarmos, confessarmos nossos pecados e abandonarmos os nossos maus caminhos. Deus quer fazer de você uma grande autoridade nessa terra. Deus quer confiar em você recursos dele, não apenas agora, nessa terra, nesse mundo, mas no porvir, por toda a eternidade. Você imaginou que a sua eternidade ia ficar contando, né, pulando de nuvem em nuvem, contando os carneirinhos, né, fazendo não é só música, só adoração, só anjo cantando. Você não imagina o que está por vir. Deus está preparando grandes coisas para você, tudo aquilo que Ele te deu, tudo aquilo que Ele fez. Meu irmão, o melhor está por vir. O melhor está por vir. E nós vamos continuar falando sobre tudo que de bom Deus preparou para nós, mas sem deixar isso virar uma distração para que a gente se perca naquilo que a gente deve fazer. Os negócios do meu Pai, os negócios, trate dos negócios. O que o Senhor Jesus te deu? O que Ele confiou nas suas mãos? Querido, coloque isso em ação para o reino de Deus. O que o reino de Deus está ganhando com isso que você está fazendo? O que o reino de Deus está ganhando? O que o Senhor Jesus está ganhando de juros com isso que você está fazendo? Porque, afinal de contas, tudo que você tem, tudo que nós temos, tudo, dons, talentos, tudo, saúde, recursos financeiros, tudo, vem do Pai das luzes. Tudo veio dele, querido. O que você está fazendo com isso? Que você pense sempre nisso, querido. Tudo é para Ele e por Ele, para a glória dEle. Vamos orar, fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você sobre isso, em nome de Jesus. Fecha seus olhos, põe a sua mão no seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus agora falar com você. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Espírito Santo, nós queremos ter olhos e ouvidos espirituais agora, para compreender, ó Deus, Tua palavra, que haja luz e que verdadeiramente possamos andar de acordo com a Tua santa, soberana vontade. Não nos deixe cair em tentações, livra-nos do mal, sonda-nos, ó Deus, sonda-nos nessa manhã, sonda o nosso coração e vê se há algum caminho mau. Com a sua mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Vive em mim. Eu quero viver para Ti, para sempre e sempre. Perdoa minhas falhas, as minhas faltas. A partir de hoje, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso eu creio que Jesus Cristo morreu numa cruz para me salvar, morreu pelos meus pecados, para que eu tenha vida e a tenha em abundância e tenha vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, se você fez essa oração pela primeira vez, ainda de olhos fechados, todos, levanta a sua mão bem alto, eu quero orar por você. Você que está online também, pode levantar a sua mão, amém, amém. Que bom. Você que está online, se você quiser, coloque o seu nome aí, eu quero orar por você também. Pai, eu te peço que a graça e a paz do Senhor Jesus venha inundar essa vida, venha inundar esse coração, venha inundar essa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda maldição, toda cadeia caia por terra sobre essa vida, nessa casa, em nome de Jesus Cristo, e que o amor de Deus inunde sua vida e que para sempre eles caminhem com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.